Mas só um instantinho, é justamente isso. Por exemplo, muita gente vai duvidar do profeta, porque como ele vai falar uma coisa incômoda, e qual é a tendência da gente quando a gente sente uma determinada crítica? Desqualificar quem critica a gente. És tu perturbador de Israel. Fala. Sabe, eu estava no mercado com a minha esposa, passei pela parte de refrigerante, aí um cidadão magrelo, bem assim, tipo de assim, assim, magrelo. Aí ele fala assim com a senhora: pô, vem cá ver, eu não preciso ver, eu já conheço. Vem aqui para a senhora ver, eu já conheço, eu não preciso ir até com você para ver isso. Aí me chamou a atenção o tom de voz do cidadão. Aí eu olhei para ele, falei assim: pô, esse cara está endemoniado. Eu bati o olho, rodei, não sei o tempo que levou, eu saí. Estou saindo do estacionamento, vem descendo ele. Aí minha mulher, o pai e minha esposa olham para mim, eu olhei para o cara lá, aí, não tem nada a ver. Aí eu continuo, se tu não falar, ele vai morrer. Aí eu olhei para o cara de novo, a minha mulher olhou para mim, eu olhei minha mulher, o que foi? Aí eu falei assim: pô, irmão, não é nada meu, cara. Quando eu botei a mão no carrinho, ele vai morrer. Aí eu lá vai eu. Aí você voltou. Voltei pro cara: amigo, posso dar uma atenção? Você pode me dar atenção um minuto? Ele: pô, não. Aí a senhora passou por trás dele, botou a no joelho, foi se afastando devagarinho. O irmão já assistiu algum culto evangélico? Ele falou: não, nunca assisti não. O irmão já foi convidado para assistir um culto evangélico? Não, nunca fui não. Posso te falar um pouco da palavra? Estou lhe ouvindo. Comecei a falar. Aí carreguei viciado em cocaína. Quando eu falo isso, mulher, que maneiro, tem que chamar todo mundo de gay, meu irmão, pá, é automático, cara. Ou seja, até a tua mulher fala que tu tem fixação com assuntos de ordem sexual, né? Lá vai a situação. Aí comecei a falar para ele de Jesus. Aí fiquei ali uns 12 minutos falando de salvação, de perdição de salvação, e que Deus fez o homem para ser homem, e comecei a falar para ele. Falei: rapaz, eu estou um pecador contra você. Comecei a falar da Bíblia para ele. No final de tudo, falei: agora procura uma igreja evangélica perto de você, da sua casa. Amanhã de manhã vou estar fazendo um jejum pelo teu nome, Jorge. Vou levantar uma oração e jejum pelo teu nome. Hoje fez de novo. Então, resumindo, ele falou assim: muito obrigado pelas tuas palavras. Eu nunca ouvi isso. Aí, quando a gente fala assim na Bíblia, temos aqui agora, Amós. Então ele fala assim: procurai o que faz. Não, perdão, aqui. Buscai o Senhor e viver. Isso. Para que não se rompa a casa de José como fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alógena, em amargo. Né? Ele fala assim: e deitais por terra a justiça. Procurai o que faz o sete estrelo e o óleo, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia e noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Agora, a gente vai falar de profecia para um homem desse. O homem nunca foi convidado. O jovem, aquele jovem, 23 anos, nunca foi convidado para assistir um culto evangélico. Mas lá você vê como é que Deus determina a situação. Lá dentro uma coisa, aqui fora outra. Eu falei: não tem nada a ver, não é comigo. Ele vai morrer. Aí eu falei: eu não falei para ele que ele ia morrer. Entendi. Falei, mas tive que falar para ele com o amor de Deus. E assim foi. Aí lá foi ele, caminhando e jejum e oração de madrugada comigo, e hoje clamando pelo nome dele. Mas então, gente, como é difícil com o profeta, eu conversava até com ele nisso, né? Nosso papo no início, antes da aula. Como é difícil com o profeta, homens que não conhecem a palavra, homens que nunca foram convidados. É que a questão toda é a seguinte: por exemplo, a pressão sobre o profeta é porque algo o empurra a fazer, mas ele sabe que ele pode passar por um constrangimento social. Tem que segurar. Deu para entender? Então, essa é a questão. Por quê? Porque o profeta geralmente ele lembra um cara meio doido, um cara fora de sintonia. Porque é o seguinte: cara, não tá vendo que se você fizer isso você vai se lascar todo? Mas eu tenho que fazer, porque eu estou incumbido disso. Deus me colocou nesse negócio aqui, né? E eu não vou recuar. E aí a pessoa: então tá, vai maluco, né? E aí o cara vai. E aí, continuando, né, esse assunto, né? Deixa eu ver aqui.
Isso, oi. Uma mensagem, dificilmente alguém interrompe o mensageiro. Pode não interromper, mas isola. Só depois que vem a... Isso, é o que eu estou dizendo, mas é praticamente, é um linchamento também. Porque, por exemplo, é o que eu estou dizendo, nem sempre o povo vai linchar a gente fisicamente, lincha moralmente. Entende? O que acontece é o seguinte, por exemplo, você está trazendo uma palavra da parte de Deus. A pessoa, por exemplo, ela não bateu boca com você, até porque ela não quer ser a que vai ter destaque de que está, né, trazendo desordem para o ambiente. Mas o que acontece? Ela faz cara feia para você, ninguém está vendo, mas você está vendo, você está de frente para ela. Ela faz questão de bocejar, escancarando a boca para você. Pelo menos todos nós aprendemos, né, desde pequeno, que a gente tem que fazer isso aqui assim. Uma pessoa faz questão de fazer para você. Aí às vezes vai fazer assim, entendeu? Assim, vai fazer um monte de coisa que, dependendo do teu estado de espírito, você perde o equilíbrio. E quando você perde o equilíbrio, aí ela ganhou ponto para te desqualificar com o pessoal. Ou seja, eu não sei se dá para perceber que assim, uma das primeiras coisas que qualquer pessoa vai fazer contra o profeta, pelo que a gente observa na Bíblia, é o quê? Tentar desqualificá-lo, perdão. E aí a gente precisa entender que, por que a desqualificação? Porque você desequilibra o sistema com palavras, você desequilibra. E aí o que o pessoal quer? A gente quer voltar a ter aquele equilíbrio. Por isso que Elias, assim, ele não é o perturbador de Israel, mas ele é o perturbador de Israel. Porque o pessoal quer ficar na idolatria e ele fica lá buzinando que está errado. Entende? Então o que acontece? Querendo ou não, ele tira a paz da pessoa. É como se de repente eu estivesse tendo um caso e todo dia você estivesse no meu ouvido: cara, isso está errado, hein? Aí amanhã a gente pega o ônibus: cara, tá errado, hein? Assim, vai chegar uma hora que eu vou falar: cara, me deixa em paz. Tá, mas tu tá errado, hein? Tá dando para entender? Então o que acontece? Deu para vocês imaginarem o desconforto que é? Ou seja, é aquela situação que, digamos, a outra vai, manda uma mensagem e fala assim: sua esposa tá perto? Aí eu olho assim: não tá. Mas o que eu lembro? Do Jefferson: tu tá errado, hein? Deu para entender? Ou seja, isso incomoda, isso desequilibra. Você não deixa os outros pecar em paz, entende? O profeta não deixa, é verdade, porque o cara vai estar lá pecando, mas ele vem na mente na hora. Isso, vem na mente a palavra. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que se livrar desse cara, porque ele tira a nossa tranquilidade. Pastor, isso não é o Espírito Santo que impôs essa situação, né, dessa pessoa? Bem, eu não sei se é cabe de Espírito Santo não, mas eu sei de uma coisa, que a pregação incomodava, isso eu sei. Mas o cara passando na rua, zombaria. Eu vejo também que às vezes o mensageiro, ele coloca dúvida e uma certa ira na pessoa, assim. Não, eu ia falar sobre isso, mas o Senhor mandou falar sobre isso. Você entende que ele está tentando invocar a autoridade para dizer que Deus está usando. Mas será que seria necessário assim falar isso? Pode ser também até mesmo uma questão de insegurança do próprio pregador, pelo receio de o seguinte: eu vou botar a mão em vespeiro. E aí nisso, de repente, ele pode estar dizendo: eu ia pregar isso, mas vou pregar aquilo. Mas pode ser também que ele esteja de alguma forma sendo tão tomado, né, por Deus para pregar aquele assunto, porque nem sempre quando a pessoa fala assim: eu ia pregar isso, mas Deus me dirigiu para aquilo, nem sempre é uma palavra, né, de confronto. Às vezes é uma palavra tranquila. Só que o indivíduo, assim, ele estava tudo pronto e veio assim: ó, não é essa a palavra. Quem prega sabe como é que é isso. Você estudou a semana toda esse texto aqui, aí chegou no final de semana. Eu lembro de um dia, eu fui pregar numa igreja, eu cheio de sermão guardado, estudando a semana toda e tudo tal. Aí chegou no sábado, é a G1 de manhã, a G2 de noite. Eu pensei: meu Deus, eu vou ter que estudar a Geu para depois pregar a Geu, porque a Geu não é igual a João 3,16, que você abre e prega. Meu Deus, 1 de manhã, 2 de noite, como é que vai ser isso? Pronto, meu sábado já foi para as cucuia.
Aí a minha cabeça ficou em cima daquilo, e eu, meu Deus, eu tenho tanta mensagem para pregar, por que tem que ser essa? Mas eu sabia que se eu não fizesse aquilo, eu não ia ter tranquilidade. Entende? A impressão que ficava era tão forte que eu não ia pregar outra coisa. Eu não sei explicar isso, até porque eu sou batista, entendeu? O fogo é baixo, eu não entendo do Staramanaia. Mas agora, é importante a gente ter aquela ideia, então o que acontece? Mas é importante ter essa ideia de que assim, nem sempre, é claro, vai ter muita gente de má fé, mas não tem gente de má fé só no púlpito, tem gente de má fé sentada, tem gente de má fé fazendo intriga na igreja, tem gente de má fé desconstruindo os irmãos. É aquele caso, imagina bem, olha só, pastora Patrícia está pregando, aí nisso, Luiz Cláudio fica no ouvido da Rita e fala assim: ela está pregando isso daí por tua causa, por causa daquilo que você fez semana passada. A Rita não estava nem aí. Tu acha que não existe isso não? Aí acontece, a Rita não estava nem aí, a Rita estava sendo abençoada pela mensagem. Mas aí o infeliz do Luiz Cláudio foi, por quê? Porque ele está de olho na Patrícia e ele quer dificultar a vida dela. Mas ele não tem como dificultar. Ele vai acusar a Patrícia onde? No casamento? Não tem onde. Nas finanças? Não tem. Vai ser em quê? Na mentira? Não tem. Vai ser em quê? Então ele inventa. Entende? Não reparou não, Jefferson, que a Patrícia não vai com a tua cara? E aí começa. Quando vai ver, tá todo mundo na igreja olhando de cara feia para a Patrícia, porque o Luiz Cláudio fez isso. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, por exemplo, gente, como eu já disse várias vezes, não existem mocinhos na igreja. Não é só pastor que é malandro não, gente. Ovelha também é malandra. Se for ovelha também, se for pastor também. Entende? E o que acontece? Por isso que a palavra tem que ser ministrada para todo mundo. Porque todo mundo tem que começar a tratar alguma área na vida que precisa ser tratada. Então a gente tem que tirar essa ideia de que assim, todo mundo é bonzinho. Tá entendendo aquele negócio? O pastor sofreu na mão da igreja. Não é bem assim. Mas os irmãos sofreram na mão do pastor. Não é bem assim. Entende? Quando você vai cavar a fundo, você percebe que cada um deu sua contribuiçãozinha para o Satanás. Cada um deu. Tá entendendo? Cada um cantou uma estrofe. Um fez: Satanás, vem em mim. Aí o outro: vem em mim que eu estou facinho. Cada um fez sua parte. E aí o Satanás falou assim: eu já não queria, estão me dando oportunidade, vou lá naquela igreja. Entendeu? Então é aquele negócio assim, a gente precisa ter essa ideia. Eu entendo o seguinte: o que a gente precisa fazer é tomar conta da própria vida. É pedir: Senhor, sonda, meu Deus, conhece meu coração e prova meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu entendo que isso tem que ser feito. O problema é que a gente gasta mais energia fazendo o quê? Tomando conta da vida dos outros. Esse é o problema. Em cima disso que o Jefferson falou a respeito de mudar a mensagem, eu sou da igreja pentecostal. Então teve situações igual uma amiga minha que era missionária, que perdeu a filha, e ela foi convidada a pregar numa festividade de mulheres. Sobre Débora. Quando chegou em cima dela, Deus mandou mudar. Ela pregou em outro local e as pessoas ficaram sem entender, mas existia um casal ali dentro que eles estavam com raiva das pessoas da família porque a filha de 5 anos tinha sido bulinada pelo tio. Entendi. A família estava, né? E quando ela começou a pregar, citar o testemunho dela em cima daquilo, a família se acatou. Aí que foi vindo à tona que um pastor local sabia de toda a situação, mas correu, que tinha assim, isso é da família, não tem nada a ver com isso. E ela começou a trazer a responsabilidade, porque todos julgavam aquele casal. A menina não ia para lugar nenhum sozinha. A menina era só que ninguém sabia que os pais seguravam por causa do que aconteceu. E o pastor estava ciente. O pastor sabia de tudo, porque tinha sido levado o caso para o pastor. Entendi. E quando ela começou a trazer o testemunho, que no final ela o casal foi lá na frente. Aí ela falou: pastor, vem orar porque o senhor sabe o que é e Deus vai cobrar de você. Eita.
Quer dizer, ela mudou toda a trajetória. Cara, quando você porque fala em Deus nome de falou Deus, assim, não tem isso não, velho. Porque, ela mudou toda a trajetória que ela estudou a semana toda, porque Deus falou para ela assim, você vai falar isso porque tem gente daqui dentro que precisa. E quando muitas vezes o pregador muda, o Espírito Santo testifica. Por quê? Falou de um pecado porque tem alguém ali dentro que Deus quer que se arrependa. Chega ao ponto que a pessoa ouve e se arrepende. O problema é que quem está com o coração fechado, você pode pregar qualquer coisa, o coração está fechado. E quem está com o coração aberto, você pode pregar, por exemplo, quer ver? Você pode estar até mandando indireta para mim, você pode estar até fazendo isso, só que eu estou com o coração aberto para a palavra de Deus. Para você é indireta, mas para mim é Deus falando comigo, porque eu estou com o coração aberto. Deu para entender? Ou seja, ele está pregando contra isso, mas eu realmente tenho que me consertar. Agora, se eu estou com o coração fechado, você de repente nem sabe, você está pregando a esmo. Eu estou com o coração fechado. Duvido se o Fernando, aquele cara de pau, não contou para o Jefferson. Acabou. Deus não vai falar comigo, cara. Meu coração está fechado. Lembra? Caim, porque descaiu o seu semblante. Se você fizer o que é certo, não vai ser aceito. Mas o pecado jaz à porta, cumpre a te dominá-lo. Aí Caim escuta Deus conversando, batendo aquele papo, tete a tete, papo reto, sai dali e dá na mesma. Pastor, nesse caso no mercado de Irajá, eu costumo sair, era para ter saído de 3h20 de casa. Aí chegou a subir, minha esposa preparar o cabelo dela, resumindo, saí 5h20. Olha aí, para quê? Tinha uma aula para ser alcançada naquele mercado. Meu irmão, Tudo tem propósito. eu não me estressei, eu não me estressei, não, me baseei nisso aí. Tudo tem propósito. Entendeu? E aí, Deu certo. seguindo aqui, vamos lá, né? Deixa eu ver aqui. Isso. No exemplo de Amós, há 2 jogos de palavras, né? O primeiro é um caso típico de aliteração. E aí nisso Gilgal será deportada. Enquanto o segundo é um jogo de palavras. Betel se tornará casa do mal. Em vez de ser casa de Deus, né, vai se tornar casa do mal. E aí nisso, a minha adaptação, ele dizendo aqui, não é um paralelo perfeito, pois apenas me interessa sublinhar o esforço de formulação do profeta. Outras vezes este esforço não se mostra no nível das palavras ou das expressões bem escolhidas, mas nas imagens provocantes. Assim Amós, tentando comunicar o inestimável valor da justiça e o pouco valor que lhe dão as autoridades de Israel, formula estas simples perguntas: correm por acaso cavalos sobre a rocha? Ou ara-se o mar com bois? Pois vós transformastes o direito em veneno e o fruto da justiça em absinto. Amós 6,12. Então ele está deixando claro o seguinte: olha, assim como vocês não veem cavalos, né, correndo sobre a rocha, assim como vocês não veem bois arando o mar, né, assim como vocês não veem isso, o que está acontecendo? Vocês estão transformando o direito que era para manter a sociedade no bem comum, vocês estão transformando o direito em veneno, né? E o fruto da justiça em algo amargo, ou seja, o fruto da justiça que deveria ser a melhor coisa para a vida em sociedade, para vocês é amargo, né? Se a gente olhar, por exemplo, para o caso do nosso país, parece que o que é certo está errado e o que é errado está certo, né? E aí nisso é como se ele estivesse dizendo: acaso se anda de Rolls Royce pelos campos? Acaso se usa Mercedes para arar a terra? Pois estáis envenenando o direito e jogando fora a justiça. E aí nesse caso, qualquer estudioso do Antigo Testamento sabe a quantidade enorme de obras que se publicam a cada ano, artigos e livros para esclarecer seus numerosos problemas. Em muitíssimos casos, se trata de problemas secundários que se prestam a intermináveis discussões, ainda que o sentido global do texto seja claro. É o que ocorre com Miqueias capítulo 6, versículos de 1 a 8. A bibliografia sobre estes poucos versículos, especialmente sobre os últimos, é abundantíssima. O que o profeta diz num diálogo fictício entre ele e o povo de Deus
é mais ou menos algo tão simples como segue: Deus dizendo: escutai, montes, o juízo do Senhor, prestai atenção, plataformas de concreto. O Senhor entra em litígio com o seu povo e questiona a sua igreja. Povo meu, que mal te fiz? Em que te cansei? Responde-me. Livrei-te do paganismo, da escravidão, te resgatei, enviando-te meu próprio filho. Lembra-te meus inumeráveis favores e não te esqueças da salvação de Deus. Aí o povo: como poderemos agradar ao Senhor, aproximar-nos do Deus Altíssimo? Serão nossas luminosas procissões ou nossas cansativas romarias, né? Não lhe agradam porventura nossas velas e votos, sacrifícios, privações, novenas de devotos? Mandarei meu filho para o seminário, minha filha para o noviciado, para expiar minha ingratidão. Então, ele, claro, no contexto católico apostólico romano, ele está dizendo que é como se Deus estivesse, né, dizendo para nós o seguinte: gente, olhem para mim, ouçam a minha instrução, né, dizendo: olha, vejam quantas coisas eu fiz por vocês. E aí é como se a pessoa de repente estivesse dizendo: quer que eu faça o quê? Que eu apareça nos cultos de domingo, que eu participe das organizações missionárias, que eu faça isso, que eu faça aquilo na igreja, que eu vá cursar teologia, que eu faça não sei o que lá e tal. E aí o profeta diz: já sabes, ó homem, o que é bom e o que Deus deseja de ti. E aí, olha, é interessante, né? Porque enquanto o povo pensa que vai agradar a Deus com ritual religioso, aí olha a palavra do profeta: já sabes, ó homem, o que é bom, o que Deus deseja de ti. Simplesmente que pratiques a justiça. Às vezes a gente não é justo nem na igreja. Simplesmente que pratiques a justiça. Às vezes a gente não é justo porque o filho fez um negócio errado com o sobrinho, mas a gente vai e bota pano quente no filho, né? E é tudo justiça, gente. Falar do STF, falar do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes é mole. A questão é o seguinte: e o que eu falo de mim? Né? Porque é uma questão de oportunidade. Eles julgam naquela instância, e eu julgo nessas instâncias aqui, né? Eu sei que o irmão fulano está certo, mas eu não vou entrar na situação para não sobrar para mim. E aí está dizendo simplesmente que pratiques a justiça, que hajas com misericórdia. Viu a filha da fulana? Filha da fulana engravidou, nunca me enganou. Se fosse sua filha, você falaria desse jeito? Está dando para entender? Se fosse sua filha, você falaria assim? Não falaria. Mas não é sua filha, então você não tem misericórdia. O pai do outro que é cachaceiro, você zoa pra caramba. Mas se fosse o seu pai e a molecada estivesse zoando, como é que você se sentiria? Mas acontece cada situação aí, pastor, que desculpa a expressão aí, inconcebível. Eu ver um negócio desse, eu não me retratar contrário daquela situação. Ser contrário é uma coisa. Bem, chamar a Clotilde no muro de casa para contar para ela o que ela não sabe da maior é bem diferente de ficar indignado. Eu, por exemplo, com certeza, imagina, eu estou passando para ir para casa e aí eu vejo, né, o fulano de tal, né, por exemplo, pegando dinheiro do pagamento dele e gastando num barzinho, e os 5 filhos dele lá tendo necessidade para comer as coisas, a mulher dele batendo na minha porta para pedir à minha esposa um prato de alguma coisa, e ele fazendo aquilo. Claro que eu fico indignado. Só que é o seguinte, eu preciso lembrar disso quando aconteceu o seguinte: peraí, eu gostaria que alguém estivesse falando do meu pai para os outros e todo mundo zoando. Então eu tenho que lembrar disso, porque aquele cara, por mais canalha que ele seja, o filho dele não tem culpa para passar vergonha por causa do pai que tem. É essa a questão, entende? Eu não estou dizendo que a gente tem que ver as coisas e não ficar indignado. Por exemplo, vou pegar uma coisa simples: por que a mesma igreja, está entendendo, que exclui a garota que engravida, não marca em cima em relação a antes da gravidez? Antes da gravidez a gente finge que nada está acontecendo.
Às vezes os pais sabem o que está acontecendo e estão fazendo vista grossa. Às vezes os amigos dos pais sabem o que está acontecendo, mas para não perder a amizade dos pais, fazem vista grossa. Aí quando, e detalhe, anticoncepcional, motelzinho, parará, beleza, tudo de boa. Agora, a tonta ali, que não toma anticoncepcional, que não tem o esquema, não tem o planejamento, que não tem parentela forte na igreja, que não tem fechamento, que não tem nada disso, aí todo mundo aqui, ó, vamos desligar porque a gente tem que manter a pureza da igreja. Deus está vendo, rapaz. Deus está vendo. Mas aí, pastor, entendeu? Vou fazer a pergunta para o senhor. Deus está vendo. Vou fazer a pergunta para o senhor. O senhor falou um negócio aí a respeito disso aí. Mas a Bíblia diz que há daqueles que colocaram uma ovelha minha para fora. Mas olha só, é diferente. Não, pastor. Rol de membro não é céu. Calma aí, pastor. A ovelha pertence a quem? A Deus, ela não vai deixar de pertencer. Que o pastor, ele só está ali para administrar. Exatamente. Então, é um tomador de conta da ovelha dos outros. Sim, então tipo assim, esse sou eu vejo que ele está errado. Porque de vez ele excluir, não disciplina e tomar conta? E quem disse que é só por causa do pastor que uma pessoa excluída? Não, mas olha só, calma aí. O pastor disciplina, Aí o senhor está falando no caso. Nem tudo depende só do pastor, não. Aí o senhor está falando no caso tradicional batista. Beleza. Às vezes no meio tradicional batista, o pastor até quer excluir, mas ele não tem apoio. Não, a disciplina a pessoa já sim, aí olha só. Às vezes o pastor Tem pastor que até vai embora, ele fala assim, não vou participar disso mais não. Mas o corpo quer que tire. Exatamente. Mas aí o quê? Calma aí, Jesus. Mas beleza. Então o pastor ele fica meio que, aquela situação que está conversando há uns tempos atrás, ele fica meio que servindo aquele pessoal, né? Porque tem muita coisa de errado, né? Que as pessoas não querem colocar para fora. Tem pastor que não fica servindo, não. Tem pastor que fala assim, ó, já deu para mim. Tem pastor que atura, tem pastor que não. Isso depende, cara. Não só na igreja batista, qualquer outra igreja. Tem gente que, por exemplo, faz o seguinte: eu quero ficar bem e vai negociar. E tem aquele que faz o seguinte: não me interessa se eu vou ficar mal. Tá entendendo? Então, essa questão política existe em qualquer situação. Por exemplo, isso que essa irmã fez quando ela falou assim: pastor, ora por eles, porque o pastor sabe do que está acontecendo e não fez nada, né? Deus vai cobrar do senhor. É muito provável que assim, essa irmã fique numa situação, às vezes até meio chata com o pastor, por causa do que ela fez. Entende? Só que é o seguinte, ela não negociou. Agora uma outra pessoa talvez negociasse. Tá dando para entender? Então eu não sei se dá para perceber que assim, é importante a gente entender que essa questão política não tem a ver com denominação, tem a ver com a nossa necessidade de aceitação. E aí é o que, por exemplo, o texto está dizendo. Olha só, você quer me agradar? Faz o que é certo, usa a justiça, usa a misericórdia. É isso que Deus quer. Sim, mas aí existem igrejas igual os pentecostais, Assembleia de Deus, que não